Da seguinte maneira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabala Brasil. Eu sou Marcel Fernandes, professor da escola. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Hoje a gente vai fazer uma aula aqui, uma live de encerramento aqui. A gente vai falar sobre a importância da espiritualidade, mais precisamente da importância da Kabbalah no mundo. A gente vai entender por que a Kabbalah, o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento espiritual é uma coisa tão relevante. E principalmente, quais são os riscos que a gente corre à medida em que a gente não exercita, digamos assim, a nossa espiritualidade. Mas antes de mais nada, recitando aqui o mantra da internet, coloquem para nós aí um joinha, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. Copia o link desse vídeo, manda agora aí nas suas redes sociais para quem você sabe que curte Kabbalah, para poder aproveitar a oportunidade de entrar aqui junto com a gente e começar a aprender conosco. E eu vou refazer um pedido que eu tinha feito há um tempo atrás, para que vocês coloquem depois, não aqui no chat, mas nos comentários desse vídeo, não importa se você está vendo ao vivo ou se você está vendo gravado, vendo depois, né, do momento ao vivo, coloca ali o que você gostaria que a gente abordasse sob a ótica da Kabbalah, ok? E por último, recado mais importante, eu vou falar mais disso no final. Eu quero lembrar vocês que as inscrições para o curso de Kabbalah estão abertas somente até hoje, 23h59 e 59. Diz a lenda aí que o pessoal do marketing fica com o dedinho esperto ali no botão e que quando vira meia-noite, quando começar o sábado às 0 horas, alguém aperta o botão lá e não tem mais jeito de fazer inscrição para o nosso curso, tá bom? Mas se você quer estudar Kabbalah conosco, ainda dá tempo. Eu vou tentar colocar o link aqui. Para quem está inscrito nos grupos de WhatsApp, a gente vai encaminhar o link por lá. E se você quiser mais informações a respeito do curso, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 11, que é aqui de São Paulo, 932471866. Vou deixar aqui para você. 11 932471866. Ok, tá aí o WhatsApp ou o Telegram da escola. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui esse nosso trabalho agora, falando sobre a importância da espiritualidade ou a importância da Kabbalah no mundo. Bom, eu acho que a primeira imagem que a gente pode trazer aqui para vocês é o seguinte. Imagina uma pessoa totalmente com a vida totalmente derrotada. Ok? Parece coisa de religioso, mas não é não, tá? Imagina uma pessoa com a vida completamente derrotada, alguém totalmente destruído. Aquilo que nos filmes americanos a gente percebe ali, pessoal ao redor chamando esse personagem de loser, né, de perdedor. Imagina alguém que sem nenhuma perspectiva, e a gente não está falando aqui só de perspectiva financeira, mas pensa uma pessoa derrotada nos relacionamentos, na sua autoestima, derrotado com a sua saúde, completamente destruído, uma vida totalmente devastada por vícios e uma porção de outras coisas que fez com que essa pessoa fosse somando um por cima do outro uma série de infortúnios que foram trazendo ela à desgraça total, ok? A desgraça total. Eu sei que eu estou começando de uma maneira ruim, com uma imagem ruim, mas vocês vão ver que no final tudo acaba de uma boa forma, tá? Pra gente entender. Mas pensa numa pessoa assim, que está completamente destruída, completamente derrotada, e que a cada problema que ela enfrenta na vida, ela acaba somando esse volume de desgraças na sua própria vida. Às vezes não, né? A gente pode entender que a coisa nem sempre funciona de uma maneira instantânea e completa, né? Não vai acontecer uma situação onde numa semana tá tudo bem e na semana seguinte a pessoa se tornou, sei lá, um viciado em álcool, por exemplo, que maltrata a esposa, que maltrata os filhos, que foi abandonado para a esposa, que os filhos não querem ver mais, alguém que ficou completamente sem dinheiro, que cai na rua, que não tem amigos, que foi abandonado por todo mundo porque se tornou uma pessoa tremendamente desagradável, que acabou virando
uma pessoa totalmente dependente ou até um pedinte na rua, com a saúde arruinada, etc e tal. A coisa não acontece assim, né? De uma hora para outra, né? Não é assim, de repente aconteceu, né? Nem para o bem, nem para o mal, né? Não existe esse, de repente, acordei e de repente, sei lá, tinha desmoronado a minha casa, né? Veja, mesmo que a casa desmorone rápido, você escuta ela desmoronando, né? E saiba que um desmoronamento ele acontece, ainda que de maneira silenciosa até o ponto chave dele, até o ponto crítico onde tudo começa a ruir mesmo. Esse desmoronamento ele acontece lentamente por algum motivo no solo, nos fundamentos da casa. A casa não cai assim de uma hora para outra sem motivo, né? Tem alguma coisa errada com a estrutura da casa e à medida que o tempo passa, isso vai se enfraquecendo, as estruturas vão perdendo a firmeza, até que em algum momento tudo vem abaixo. Então, mesmo que a gente veja o desmoronamento como uma coisa súbita, a construção, né, o processo de desenvolvimento desse desmoronamento, ele acontece de forma gradual, muitas vezes silenciosa. Da mesma maneira que um AVC, por exemplo, né? Imagina alguém aí que tem um infarto ou que tem um derrame, né, tem um AVC. Imagina que a pessoa, de repente, sofre um mal súbito, talvez desmaie, caia no chão, tenha que ser levada às pressas de ambulância para o hospital, socorrida da forma mais instantânea possível. Mas o fato é que quando isso acontece, é a culminação de um processo de degradação silencioso, lento e gradual. Ok? Gostaria muito que a gente mantivesse aqui na mente essa ideia aqui sobre essa degradação lenta e gradual que vai culminar num processo trágico ali na frente. O que acontece? Veja, uma coisa, e eu já vou conectar o que eu vou falar aqui na frente com esses exemplos que eu deixei agora aqui. Eu quero que você salve aí na cachola, que você salve aí na tua memória esses exemplos aqui, essas imagens que eu acabei de fazer com você, que a gente vai usar eles logo ali adiante, tá bom? Mas pensa aqui comigo o seguinte. Existem muitas discussões, né? Tem muita gente por aí batendo papo, fazendo conversa, criando vídeo na internet. Há coaches que estão dando palestras a respeito de qual é o valor das emoções versus o valor da inteligência humana. Ok? Quando a gente está tomado pela emoção, via de regra, nos tornamos mais impulsivos, menos efetivos, muitas vezes, nem sempre, mas em muitas ocasiões sim. Né? A gente tem uma certa tendência a meter o pé pelas mãos, a adiantar alguns passos de algumas coisas que não vão dar um bom resultado por terem sido colocadas à frente. Também há um risco grande, quase que certo, de que você vai acabar ferindo as pessoas ao seu redor por conta de um exagero de emoção e de uma falta de controle. E talvez a melhor palavra para pessoas que agem de uma maneira muito emocional seja, e eu estou falando aqui não exatamente a minha opinião nem da Kabbalah, tá? Eu estou dizendo como é que essas coisas acontecem nos debates que a gente vê por aí quando a gente fala de emoção ou instintos versus inteligência, ok? Normalmente é assim que a gente vê a coisa. Mas enfim, talvez a palavra-chave seja a falta de controle, né? Você acaba gastando dinheiro a mais, gastando dinheiro errado, acaba arruinando a sua finança, porque você é muito instintivo, você é muito impulsivo, faz as compras por impulsos, resolve alguma coisa sem pensar, sem realmente perceber que aquilo é ou não é importante para a sua vida. Fala coisas que ofendem as pessoas e assim por diante. Do outro lado da moeda, não a opinião exatamente da Kabbalah, nem a nossa aqui, particular, né, nem a minha pessoal, mas a maneira como é difundido a história aí, é que pessoas que têm um pouco mais de controle sobre as emoções, que conseguem, apesar dos instintos, terem ações pensadas, planejadas, são pessoas que têm uma tendência maior a conseguir bons resultados ali na frente, a economizarem dinheiro, né, a gastarem menos dinheiro e produzirem mais coisas com o mesmo dinheiro e, portanto, terem finanças mais equilibradas,
São pessoas que têm que são mais fáceis de conviver, porque você acaba não levando coices desnecessários, uma vez que a pessoa é muito ponderada, é uma pessoa educada, ela fala baixo, então ela não te irrita, não te incomoda, não te ofende ou não te agride de maneira desnecessária. E dessa maneira, são pessoas que produzem uma melhor convivência, certo? E que, no geral, como são pessoas que gostam de pensar antes de fazer, que são planejadoras, têm uma capacidade maior de antever alguns problemas na execução dos seus projetos, dos seus planos, e dessa forma já estão preparadas para a coisa quando ela acontece. E, uma vez que planejaram tudo, se acontecer algum percalço pelo caminho, essa preparação, esse planejamento anterior, dá a essas pessoas condições de responderem ao revés de uma maneira mais rápida, menos custosa, financeira, emocionalmente ou até mesmo em nível de trabalho e de tempo, e dessa maneira produzirem um resultado melhor num tempo mais curto. Ok? Muitas vezes essa ideia de ser racional está associada a um conceito de que aqueles que são mais planejadores e menos descontrolados emocionalmente, digamos assim, são pessoas mais educadas, mais refinadas, mais evoluídas, ao passo que pessoas mais impulsivas, mais instintivas, que fazem a coisa muito rápido sem pensar, são pessoas menos evoluídas, muitas vezes pouco educadas, e que têm uma grande chance de causar toda sorte de prejuízos como esses que a gente elencou aqui e mais uma porção de outros. Então, tem-se na nossa sociedade aqui uma ideia de que a emoção é uma coisa mais animalesca, né? Uma coisa mais do lado animal, né? Para quem já viu alguma coisa aí de Kabbalah ou de judaísmo, ainda mais da nossa alma animal, né? Os instintos, as emoções, ao passo que a inteligência é alguma coisa mais da nossa alma humana, e dá a condição de que o homem realmente avance. Veja, eu vou dizer que em parte a gente pode concordar com isso e em parte não, né? Porque há que se ponderar aquilo que é certo e errado em cada ocasião e também de uma maneira geral, né? Porque pessoas muito ponderadas também não são pessoas tremendamente verdadeiras e espontâneas, né? Pessoas ponderadas são pessoas que têm uma maior capacidade de reterem alguma informação, de não transparecerem aquilo que elas estão sentindo, de te dar uma resposta calculada, porque elas estão sempre objetivando um resultado que elas já pré-determinaram antes, então o tempo todo, de uma maneira mental muito intensa, trabalhando o tempo todo para produzir esse resultado. E dessa forma, você pode ser levado ao erro quando você se relaciona com uma pessoa muito racional e pouca emoção, porque essa pessoa, você nunca sabe verdadeiramente o que ela está sentindo, porque ela sempre dá a resposta, ou sempre reage da maneira que ela acha que é o melhor, não necessariamente da forma que é a forma mais espontânea, legítima, leal e sincera, digamos assim. Ok? Então a gente pode dizer que, na verdade, tanto instinto ou sensações ou emoções quanto inteligência, de uma forma geral, tanto um quanto o outro, eles têm a sua função no nosso desenvolvimento e no sucesso que a gente vai ter na vida. O que isso tem a ver com Kabbalah? Calma que a gente vai chegar lá. E o que isso tem a ver com aquelas imagens do começo ali de uma pessoa totalmente destruída? A gente já vai juntar tudo isso logo aí adiante, tá bom? Mas pensa aqui comigo. Tanto uma coisa quanto outra tem o seu valor e tem a sua aplicabilidade, e o melhor momento do ser humano é quando a gente consegue compreender isso, o valor de cada um desses aspectos do nosso ser, da nossa personalidade, e entender que a gente tem que ser sincero, leal e espontâneo na maior parte do tempo. Que, por outro lado, quando existem outras situações que requerem um maior planejamento, uma certa ponderação, a gente também precisa ter a capacidade de equilibrar essa emoção, essa sinceridade, essa espontaneidade
e não permitir que isso faça com que a gente eventualmente, num excesso de sinceridade, ofenda alguém que a gente goste e acabe se arrependendo ali na frente, por exemplo, ou gaste um dinheiro coloque um dinheiro num projeto que de repente, se a gente tivesse pensado um pouquinho melhor, se tivesse investigado um pouquinho mais de calma, com menos ansiedade, talvez a gente tivesse evitado aí algum prejuízo. Então, dependendo do caso, você vai usar um aspecto ou outro da sua personalidade. Esse seria, na nossa opinião aqui, o mundo ideal, onde você tem as duas qualidades e consegue combinar as duas da melhor maneira possível para usar mais preponderantemente essa ou aquela, conforme o caso, mas que o tempo todo, independente de estar definindo qual é a mais preponderante para ser utilizada em cada ocasião, mas que o tempo todo você tenha uma certa mescla dessas duas coisas, de forma que você não faça nada errado, mas também não perca a sinceridade, por exemplo, não perca a espontaneidade, a autenticidade, digamos assim. E estabeleça uma relação sempre verdadeira com as pessoas ao seu redor, ok? Mas a nossa cultura tem aí um certo hábito de colocar uma hierarquia e normalmente, né, nessa cultura ocidental, as pessoas mais planejadoras, mais controladas, têm aí uma classificação, segundo a nossa cultura, na maior parte das vezes, parece ter uma classificação superior àquelas que são mais espontâneas, que parecem mais descontroladas, né, com menos capacidade de tomar decisões da forma correta. Ok? Faltou um elemento aqui, o mais importante de todos. Veja, pegando tudo aqui que a gente falou, se você quer que a sua vida vá a bom termo, quanto maior for a sua sensibilidade e a sua capacidade de perceber de que maneira você vai usar os seus instintos, digamos assim, a sua intuição, as suas emoções, a sua sinceridade, a sua espontaneidade, e de que maneira você também vai usar um determinado controle para não meter o pé pelas mãos, um determinado jogo de cintura para se sair melhor em algumas situações. Se você tem essa habilidade ou se você vai desenvolvendo essa habilidade com o tempo, é mais ou menos aceitável para nós, sem muita dificuldade, sem muita chance de refutação. E o indivíduo que consiga fazer algo assim tem uma chance maior de ser feliz ali adiante, de alcançar os seus objetivos, de estabelecer boas relações ao seu redor, do que alguém que é muito impulsivo, que está o tempo todo chutando tudo para o alto, que não tem uma capacidade de ser tenaz e insistente em determinadas coisas, ou alguém que é tremendamente frio e calculista e que, ainda que consiga alguns resultados materiais importantes, se torna uma pessoa completamente inaceitável nas relações, porque está o tempo todo buscando algum tipo de resultado para si mesmo, desconsiderando a sinceridade, a espontaneidade, a amizade verdadeira, o abraço, os sentimentos, o acolhimento e etc. Se você consegue usar essa mescla das duas coisas, provavelmente a chance de que a sua vida vá indo bem em vários aspectos, que você tem um equilíbrio muito saudável em vários aspectos da sua vida, a chance é muito maior. Ok? Caso contrário, se alguma coisa ali nessa mescla começa a sair de linha, se o nosso primeiro raciocínio está correto, é fácil da gente imaginar que a consequência de quando a gente não tem essa sensibilidade para fazer a mescla dessas duas características de uma maneira positiva, é fácil da gente imaginar que o resultado vai ser o oposto. Em vez de ser um resultado positivo, de um bom equilíbrio na vida, a pessoa vai tender ao desequilíbrio, ao infortúnio, à falta de prosperidade e uma série de outras coisas assim por diante. É bem simplesinho assim. Levando isso ao extremo, a gente vai acabar chegando na figura que eu falei aqui na abertura da aula. Imagine alguém completamente derrotado, doente, cheio de vícios, completamente abandonado pela família, sem dinheiro, talvez morando até na rua. Isso não aconteceu de uma vez, a coisa foi sendo construída ao longo do tempo, foi sendo determinada esse futuro sombrio
ao longo do tempo, da mesma forma que uma casa que desmorona ou da mesma forma que alguém tem um AVC. Ou seja, se a gente não consegue equilibrar essas duas características, esse nosso AVC total de vida, ou esse nosso desmoronamento da nossa existência, ele está sendo engendrado e acentuado a cada dia que passa, porque a gente não corrige essa mescla desses dois elementos dentro de nós, ok? Agora pensa que existe um terceiro elemento muito mais importante do que o primeiro e o segundo, e que ninguém fala muito a respeito quando fala de uma maneira equivocada, que é o desenvolvimento da espiritualidade. A maior parte das vezes as pessoas têm os seus interesses materiais, e quando a gente fala aqui de interesse material, não é só aquilo que você vai comprar, não é só as propriedades que você vai ter, a sua conta bancária, os seus investimentos, a sua carreira. Não, mas isso passa também pelo seu lado intelectual, pela sua trajetória acadêmica, pela sua honestidade intelectual, pela sua produção acadêmica, digamos assim. Também passa pelos seus relacionamentos, se são felizes ou infelizes, porque tudo isso, né, a sua saúde, tudo isso diz respeito à nossa vida material. Então, normalmente, procurando estabelecer algum tipo de resultado aí, a gente percebe essas duas forças, digamos assim, dentro de nós, essa força do instinto, da emoção versus a capacidade da inteligência e planejamento, e não dá atenção para aquilo que a gente chama de espiritualidade. Existe um outro lado dessa moeda de não dar atenção para a espiritualidade, que, digamos assim, é o lado corrompido da coisa, que é quando a pessoa começa a procurar a espiritualidade com o pior dos motivos, que a gente já falou aqui no canal muitas vezes, é quando você quer uma espécie de jabaculê hebraico, quando a gente está falando de Kabbalah, evidentemente, mas vale para qualquer outra área aí da religião ou do esoterismo, é quando você começa a procurar alguma solução metafísica para a tua vida material. Então você quer aprender uma simpatia para emagrecer, você quer aprender o que é que está espiritualmente travando a tua prosperidade, por que você não alcançou os seus objetivos financeiros ainda. Começa aí a aparecer um monte de mistura de orientadores financeiros ou coachings meio místicos que vão falar de poder da mente, misturar isso com orientações sobre investimento, sobre plano de carreira, tudo junto, misturado, e vira uma salada na cabeça da pessoa. E a gente não se deu conta de que a espiritualidade é alguma coisa muito maior, que na verdade é o verdadeiro motivo pelo qual você encarnou nesse mundo. Todas essas outras coisas em que a gente passou a maior parte do tempo investindo ou tentando fazer a melhor mescla possível das nossas emoções e da nossa inteligência, tudo isso é apenas um cenário no qual a gente foi inserido por Deus, foi inserido pelo Criador, para que a gente possa saber de que forma a gente atinge um objetivo que é chamado de a missão da nossa vida, ou o propósito da nossa existência, mas que a gente nasce e passa a maior parte do tempo sem saber o que é isso. Ok? Então a gente já falou aqui em muitas ocasiões, principalmente nas últimas 3 lives, sobre aquela sensação do vazio, que é um momento em que, digamos assim, vamos resumir bastante, porque a gente já falou isso nas lives passadas, nas aulas passadas, é um momento em que você amadurece internamente numa determinada escala de desejos, chega o momento onde você começa a se sentir inadequado e a partir dali você quer saber o que é que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito, por que você foi criado, e isso é realmente alguma coisa que toma vulto, que toma volume na sua vida e não apenas uma discussão, um papo cabeça, como a gente falou aqui nos nossos encontros anteriores, ok? Veja, se a gente já conseguiu entender aqui que quando eu não equilibro aquelas duas primeiras forças, da emoção e da inteligência, se eu não fizer uma mescla muito boa dessas duas coisas, eu tendo a uma certa degradação na minha vida, imagina quando a maior parte das pessoas desse planeta nem sequer dá atenção à força principal, ao objetivo principal da nossa existência,
que é o nosso desenvolvimento espiritual. Como a gente já deu o exemplo também muitas vezes, isso não atender a esse chamamento espiritual, não ir atrás disso, é mais ou menos o equivalente a você colocar o seu filho na escola e nunca mais ir buscar. É isso mesmo, uma crueldade. É mais ou menos como colocar a criança num colégio e a partir dali você se despede dela e ela sabe, imagina que existisse alguma coisa assim, é óbvio que graças a Deus isso não existe, Deus proíba que venha existir algum dia. Mas é como se você deixasse a criança lá num lugar e a partir daquele momento aquele seria o destino final da sua prole. Deixa ela lá na escola, ela vai ficar lá estudando e não vai sair de lá nunca e não vai realizar absolutamente nada. Ela vai passar até o último dia dela numa rotina de aulas, intervalos, refeições e algum período de descanso para poder dormir, etc e tal. No dia seguinte tudo recomeça. Isso seria terrível. Todo pai amoroso, toda mãe amorosa que coloca um filho na escola, mesmo que a criança vá passar muitos anos no seu processo de formação intelectual, na sua educação formal, mesmo que isso leve muitos anos da vida da criança, a gente sabe que ali é apenas uma passagem, ainda que uma passagem um pouco mais extensiva, um pouco mais longa, mas é apenas uma passagem. A criança vai à escola para se preparar para uma próxima etapa que será feita fora da escola, na sua vida profissional, na constituição da família, na forma com que ela vai interagir com a sociedade, se tornando um cidadão ou uma cidadã de bem, uma pessoa de boa vontade, etc e tal. Mas a escola é apenas uma passagem, é apenas um instrumento para desenvolver essa criança, ou pelo menos deveria ser, muitas vezes não está sendo, mas deveria ser esse instrumento que prepararia a criança para a vida adulta e para as realizações de um adulto. Ok? Muito bem integrado na sociedade, constituindo família, dando valor para a família, etc e tal. Mas a escola é uma passagem. A vida aqui é a mesma coisa. A gente não veio aqui para crescer, brincar um pouquinho, passar pela adolescência, ter as nossas crises, se tornar um adulto, passar a vida inteira trabalhando, muitas vezes produzindo resultados importantes, outras vezes trabalhando meio que para sobreviver, trabalhando para poder pagar os boletos, para poder pagar as contas, o que é pior ainda. E depois de algum tempo, não importa se você foi uma pessoa de muito sucesso ou alguém que só levou a vida até o final, mas tanto um quanto o outro vão chegar no fim da linha. E aí, depois do berço e dessa trajetória de repetições sem nenhum significado maior, a gente encontra o túmulo no outro extremo da nossa existência. Entre o berço e o túmulo, uma sequência de repetições, alguma coisa que a gente acredita que foi autêntico da nossa parte, mas se você observar, a vida de todo mundo é mais ou menos igual. Toda criança chora quando precisa comer ou precisa que troque fralda, chora quando não entrega um brinquedo que ela quer. Todo adolescente em algum momento entra em crise e acha que vai salvar o mundo. Todo adulto, se amadureceu, já descobriu que não é assim que a coisa funciona, se não acaba carregando essa ideia equivocada pelo resto da vida, mas vai ter que trabalhar para sobreviver. Às vezes vai ter muito sucesso, outras vezes não. Às vezes vai casar bem, outras vezes vai casar mal. Às vezes vai ter filhos, outras vezes não vai ter. Vai ter algum dinheiro disponível para poder gastar e se divertir, ou vai ficar o tempo todo fazendo conta ali com palitinho de fósforo para ver se vai conseguir chegar até o final do mês e depois, ano após ano, década após década, a pessoa envelhece e o túmulo está logo ali adiante. Não é para isso que a gente veio aqui. Assim como a criança não é abandonada na escola pelos pais e vai passar todo o resto da eternidade, pelo menos até o fim da sua vida, fazendo a mesma coisa que ela fez no primeiro dia quando ela começou a ser alfabetizada, por exemplo. Entende? Essa vida aqui é para que você descubra ou use esse instrumento, assim como a escola é um instrumento de preparação para a vida adulta, pelo menos deveria ser, muitas vezes não está sendo, como a gente já falou, estou repetindo isso aqui. Mas essa vida aqui deveria ser, embora muitas vezes não está sendo, um instrumento para que você se torne uma pessoa cada vez mais lapidada, alguém cada vez mais elevado. E veja, eu não estou falando aqui
meramente de valores intelectuais, de formação acadêmica, de quantidade de livros que você fez, da cultura que você adquiriu através das outras viagens, dos lugares que você conheceu do mundo afora, etc. e tal. Não, eu estou falando aqui de valores mais eternos, de coisas mais profundas e permanentes, de coisas menos superficiais. Exatamente do seu caráter, do valor que você tem diante, né, o que você, ou das posições, melhor dizendo, que você assume diante das pessoas, o quanto você consegue ser, ao mesmo tempo, equilibrar a sua solidariedade e o seu acolhimento com algumas ações necessariamente firmes e assertivas quando precisa ser assim, mas sempre, tanto num caso como no outro, com uma orientação para alguma coisa maior, para alguma coisa superior, que no mais baixo, na menor das possibilidades, na mais grosseira das possibilidades, tenha que incluir o benefício do teu próximo, uma atitude menos mesquinha e egoísta da sua parte. E, mais próximo daquilo que seria verdadeiramente o ideal, um entendimento mais profundo da existência do que é que você veio fazer aqui, para onde é que você vai, o que foi, qual foi, na verdade, o objetivo da sua encarnação ou da sua existência nesse momento e como você pode, acima de tudo isso, não ficar focado de uma forma tremendamente egoísta, ainda que com objetivos tão elevados como esse, pensando apenas no teu processo de desenvolvimento, porque ninguém sai sozinho da prisão, e entender, finalmente, depois de algum tempo, que todo esse processo só vai se dar da melhor maneira possível e da maneira mais verdadeira e perceptível quando você incluir as outras pessoas ao seu redor nesse processo de desenvolvimento e de descoberta do propósito da vida. O nome disso, de uma maneira geral, que a gente está apresentando aqui de uma forma até um pouco fria, tentando ser o mais técnico, digamos assim, mas também com algum jogo de cintura aqui, tentando equilibrar as coisas. O nome disso é espiritualidade. A espiritualidade não significa você acender velas, participar de festas da sua religião nas datas corretas, seguir os preceitos direitinho porque você tem medo de ir para o inferno, cumprir uma série de obrigações da sua religião de maneira completamente oca e desprovida de sentido. Por outro lado, quando a gente começa a fazer isso, é muito fácil, muito tentador para o nosso ego quando aquela voz, né, chega dentro de você e fala assim, mas para que você está fazendo isso? Isso é uma coisa estúpida, isso é uma superstição sem sentido. Ok? Por que, que você vai seguir a coisa dessa maneira? Por que, que você vai, sei lá, comemorar o Natal no final do ano, se você nem sabe se Jesus existiu ou se ele, né, imaginando que você é cristão, se Jesus existiu ou se ele realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Quem diz que essa data está correta? E aí a nossa racionalidade, a nossa inteligência começa a entrar no meio, a gente começa a achar que a inteligência, por conta da nossa cultura, que explicou para nós que a inteligência é um valor superior, e a gente começa a dar mais vazão para esse tipo de pensamento, que às vezes a gente chama de inteligente, mas não necessariamente o é, do que para nossa espiritualidade, que essa sim é verdadeiramente um valor muito mais elevado. E aí a gente não consegue entender como a casa desmoronou, como tudo foi para baixo. Porque às vezes a sua vida tá toda destruída? Sim, às vezes sim. Outras vezes não. Outras vezes você tá até razoavelmente bem em muitos aspectos da vida. Não tá tão bem assim em outros aspectos, mas o fato é que você não tá feliz. O fato é que você tá fingindo para muita gente. O fato é que você tá tentando aparecer ou transparecer uma determinada situação onde você realmente é muito seguro, muito competente, muito convicto das coisas que você pensa, da sua maneira de ser, porque na verdade já existe um lado ali fragilizado dentro de você, como se fosse uma estátua de gesso que está rachada por dentro, prestes a ruir. Só que você está se apegando tremendamente nessas convicções
Porque você passou a vida inteira tentando construir isso, e agora que o teu desejo espiritual começou a brotar, agora que alguma coisa te deu uma chance de abrir um pouquinho, um pequeno buraquinho nessa dimensão e olhar um pouco da luz que está um pouquinho além dessa existência aqui, você começa a morrer de medo de saber que você passou a vida inteira fazendo tudo errado. E aí a gente tem duas opções. Uma corajosa, que é a de fazer realmente o que precisa ser feito, de encarar a coisa como ela realmente é, o que vai te desenvolver força e capacidade de se tornar uma pessoa verdadeiramente melhor, para falar o mínimo, ou uma opção covarde, uma opção medrosa, que é de tentar manter o status quo, de tentar manter a imagem das coisas e não dar muito ouvido para essa voz silente, para essa coisa que está ali no seu coração apontando numa direção diferente. Mesmo que você consiga manter algum sucesso em alguns projetos na sua vida financeira, talvez no seu casamento ou em outros aspectos da vida, mesmo que as coisas não estejam já desmoronando, o fato é que você está se tornando uma pessoa amarga e essa sensação de vazio continua ali dentro, provocando você, dizendo: para com isso. Não quer dizer que você tenha que abandonar as coisas certas que você fez, o sucesso que você alcançou nesses aspectos que estão indo bem na vida. Mas significa sim que você tem que descobrir uma outra coisa que é maior do que tudo isso que você fez. Porque se você não fizer isso, vai ser seguramente uma tragédia maior do que aquela da pessoa que ainda nem isso conseguiu enxergar ou perceber e que ainda está mesclando de maneira muito tosca e muito ineficaz as suas emoções e a sua inteligência. A casa vai começar a ruir e em algum momento tudo virá abaixo, como um AVC. Parece que foi de repente que a pessoa caiu ali dura no chão, mas isso estava sendo isso estava vindo à tona gradualmente ao longo do tempo. Se você não cuidar, porque os sintomas ainda não apareceram, fatalmente o futuro ali na frente não é muito bonito, não é muito agradável. Agora, isso não acontece somente com o indivíduo. Entende? Isso acontece com a sociedade como um todo. E veja, a sociedade é composta por indivíduos. Se isso está acontecendo com a grande maioria das pessoas, significa que agora a gente começa a entender por que a nossa sociedade está tão degenerada assim. Por que hoje é mais importante ser esperto do que ser honesto? Por que hoje é mais importante aparentar, não necessariamente ter, mas pelo menos aparentar, se não tiver, sucesso financeiro, do que ser um amigo leal, do que ser um bom esposo, do que ser uma esposa fiel? É melhor você ser um técnico de qualquer natureza que seja, engana seu cliente, dizendo para ele que aquele equipamento ou que aquela máquina, ou seja lá o que for dele, que apresentou um defeito, tem um defeito muito maior, que você vai ter que comprar um componente importado para poder trocar ali, que isso demanda um conhecimento muito elevado, que a peça custa muito caro e você fazer isso muitas vezes vai te dar um resultado financeiro melhor do que você simplesmente ser honesto e dizer para o teu cliente: não, isso daqui foi só um parafuso que soltou aqui, encostou num fio, ou desencostou aqui 2 circuitos, é só eu apertar o parafuso e não vou te cobrar nada não. Entende? Hoje, os valores estão sendo medidos cada vez mais com relação à sua potência ou à sua falsa potência individual, em vez do quanto que você é capaz de amar o teu próximo ou de se aproximar das pessoas de uma forma leal e verdadeira. Hoje importa mais com quantas pessoas você sai do que o quão intensamente você é capaz de amar um único ser ao seu lado. Que vale mais a quantidade do que a qualidade. Entende? Hoje vale mais o quantos procedimentos estéticos você fez no seu rosto, ainda que muitas vezes, quando isso é exagerado, acabe num resultado pior do que se não tivesse feito. Mas vale mais aí fingir que é jovem
do que assumir as coisas como elas verdadeiramente são. Dito de uma maneira geral, para eu não ficar aqui dando listas enormes, porque eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Hoje vale mais a mentira do que a verdade. Hoje é melhor que tudo seja relativo, porque assim você nunca está errado. Né? É muito bom a gente relativizar tudo, porque desta maneira você pode ter a sua verdade, eu a minha, dessa forma eu tenho aquela sensação de que eu não estou por baixo de você, de que eu não entendo menos do que você, de que você não venceu o debate comigo, de que eu não perdi o debate para você, porque afinal de contas tudo é relativo e uma vez que é tudo relativo, a gente não consegue mais discernir o certo e o errado, porque tudo é relativo, o verdadeiro ou falso, o honesto e o desonesto, porque tudo é relativo e depois eu não entendo, porque tudo está desmoronando na minha cabeça e pior do que isso ainda. Quando você relativiza todas as coisas, e isso tudo foi implantado e está sendo acentuado na nossa sociedade, por conta de tudo isso que a gente falou aqui, não só nesse vídeo, mas em inúmeros outros. Se você acredita de verdade que tudo é relativo, você não se deu conta ou não parou para pensar, porque essa coisa de relativizar tudo estimula a sua preguiça mental e a sua preguiça intelectual. Então você simplesmente se dá por satisfeito ao relativizar tudo, porque dessa forma você não perde nunca, porque tudo é relativo. Mesmo que você esteja errado, mesmo que você perceba que o outro argumento é melhor do que o seu, que a outra solução é mais decente do que a sua, mas é tudo relativo. Porque assim o seu ego não se sente diminuído, né? E assim você vai ficando cada vez mais preguiçoso, porque basta dizer que é relativo e a questão toda está solucionada. A questão termina ali, na hora que você fala que é relativo. E essa preguiça mental te levou a um ponto que, além de tudo isso que eu acabei de dizer aqui, não fez você pensar que quando você admite de uma maneira invariável que tudo é relativo, você está admitindo que, se for assim, mesmo que você esteja certo, se mesmo que você tenha toda a razão de que tudo é relativo, o fato de tudo ser relativo já não é mais relativo. O fato de que tudo é relativo é um valor absoluto, portanto, um valor não relativo. Desta maneira, o seu relativismo está errado. Porque se tudo for relativo, está aí, nas suas próprias palavras, a primeira coisa absoluta. Portanto, nem tudo é relativo. Você que sempre defendeu a relatividade em todas as coisas, não se deu conta que você é uma pessoa tremendamente aplicada, tremendamente arraigada, tremendamente agarrada a um valor absoluto e inquestionável, a um valor tremendamente conservador. Eu preciso manter essa relatividade de forma absoluta, não de forma relativa. Ok? Tudo isso a gente faz porque, na medida em que cada geração passa, ou na medida que nós mesmos envelhecemos nesse sistema, a gente fica cada vez mais preguiçoso, e aqui falando só do intelecto, mais degradado, mais covarde e mais fragilizado. Porque é muito melhor eu resolver, como esse exemplo aqui, entre muitos outros, que tudo é relativo, do que realmente parar para pensar e falar, putz, eu tô errado. Veja, é muito mais fácil você brigar com alguém. Mais fácil ainda é dizer que é tudo relativo, porque não precisa nem ter o desgaste da briga, do que fazer uma coisa que é verdadeira e que vai dar muito mais trabalho, vai precisar de muito mais força, muito mais potência, muito mais coragem, e admitir que as coisas não são relativas, que você errou, ir lá e pedir desculpa. Entende? Dar a cara para bater é muito mais potente, muito mais forte do que bater na cara de outra pessoa. Se você oferece a sua cara para bater, se você admite onde foi que você errou, primeiro momento pode dar para nós aí uma certa ilusão de fraqueza, de inferioridade, porque você, afinal de contas, está confessando, está assumindo o erro, está assumindo a sua falha, a sua falta de percepção, talvez até a sua falta de conhecimento ou de inteligência. Mas no momento seguinte, você forjou uma personalidade mais próxima de uma personalidade de aço. E isso aqui, a gente está falando só sobre inteligência e emoção. Se você conseguir fazer uma mescla muito boa nesse sentido, você vai avançar e vai se tornar uma personalidade muito maior. Agora, imagina isso ao
acentuado de maneira exponencial quando você pensa na espiritualidade. Quando você não vai mais buscar a espiritualidade para satisfazer os seus devaneios materiais, as coisas mesquinhas do seu ego, e é onde você vai verdadeiramente ter que admitir que tem uma série de coisas na sua vida, inclusive se você fez uma mescla bem positiva entre os seus instintos e a sua inteligência, mas quando você abre a espiritualidade verdadeira, é ali que está a nossa única chance de não entrar nessa degradação de valores e evitar o nosso total desmoronamento, que é o que está acontecendo hoje. Porque para você poder desenvolver força e humildade simultaneamente, da mesma maneira que instinto e inteligência, para você veja, humildade é diferente de humilhação. Alguém verdadeiramente humilde é alguém totalmente centrado em si mesmo e consciente dos seus limites. Ok? E isso é muito mais inteligente e mais lúcido do que relativizar as coisas e estar o tempo todo bradando uma força que na verdade não existe dentro de você. Mas quando a gente alcança a espiritualidade, quando a gente começa a descobrir o nosso propósito na vida, ele vai estar diante de nós com tudo aquilo de bom que ele tem para oferecer e junto com isso, com todos os desafios que a princípio vão dar um pouquinho de medo na gente, vão dar um pouquinho de insegurança, mas na medida em que você segue esse propósito, que você descobriu ou que foi revelado a você através do desenvolvimento da espiritualidade, é a partir dali que verdadeiramente você vai alçar voo no melhor sentido que você possa ter para interpretar alçar voo. Entende? Fora disso, da mesma maneira que a gente, quando relativiza tudo, a gente se afasta da verdade e tudo degrada ao nosso redor e a gente não se dá conta que a gente mesmo está ficando cada vez mais fraco, covarde e medroso. Quando você resolve enfrentar essas questões, quando você consegue admitir que você errou, quando você está pronto para falar, tudo bem, vou entrar nessa de cabeça e vou descobrir realmente qual é o meu propósito na vida, e se tiver que desmontar todos os meus conceitos, eu tô pronto para isso porque eu tô em busca da verdade e não da manutenção da mentira que eu construí ao longo da minha vida inteira. Para fazer isso, você vai ter que ter muita potência, muita coragem e muita força. Se não fizer isso, necessariamente você está indo para um afastamento da verdade, para uma perda de contato com a realidade. E aí, quando a gente multiplica isso pelo total das pessoas, pela população em geral, o resultado não é outro senão a tragédia coletiva da humanidade. Agora, para muitas pessoas, a gente já está caminhando aqui para o final, para muitas pessoas é muito difícil. Às vezes, praticamente impossível de sair desse lodo em que a gente se enfiou. Por quê? Porque tudo isso é causado pelo nosso ego individual e pelos estímulos dessa sociedade que está empurrando a gente ladeira abaixo. E como a gente tem um ego que sempre tem receios, medos e que gosta de se proteger ou que gosta de ser vaidoso, a gente tem uma tendência enorme a comprar um monte de erro que a gente já falou aqui em outras ocasiões. Então a gente compra, a gente leva gato por lebre e sai sorrindo. Acredita que fez um bom negócio. Entende? Para poder ir lá e tentar trocar o gato e pegar a lebre de volta ou tomar o seu dinheiro de volta, você vai precisar de um determinado enfrentamento não só com aquele que te enganou, mas principalmente com você mesmo. De admitir que você fez o papel de otário quando levou gato por lebre. E para isso, você precisa ter coragem. Para poder avançar espiritualmente e perceber que você se equivocou ao longo de toda a sua vida, para poder começar alguma coisa verdadeira, nova, consistente, alguma coisa que vai te dar esse propósito, você vai precisar de muita coragem, porque necessariamente você vai encontrar, se você encontrar isso finalmente, essa abertura espiritual que a Kabbalah pode te proporcionar, você vai necessariamente encontrar uma série de situações que vão, de alguma maneira, botar em xeque, pelo menos para dizer da forma mais suave, todos os conceitos firmes que você tem. Afinal de contas, se não for assim, se for apenas para confirmar a construção que você vem fazendo
ao longo de toda a sua vida, aí você não precisa de nada diferente, certo? Não precisa da Kabbalah, precisa de qualquer outra coisa que seja mais do mesmo ou uma nova versão, mas com a mesma essência de tudo que você viu até agora. E que você já sabe que não te fez descobrir o teu propósito na vida e ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Alguém que acorda de manhã sabendo qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, cheio de energia, porque a vida está diante de você e você sabe por que é que você está aqui. Diferente de alguém que está simplesmente cumprindo o protocolo da existência. É isso que a Kabbalah pode te entregar. Agora, você precisa estar nesse momento do vazio interior, nesse momento de questionamento e, acima de tudo, com uma energia tão grande dentro de você que seja capaz de colocar você diante de qualquer desafio e você dizer, vamos lá que eu topo. Agora, isso, para finalizar aqui, não pode, não deve, seria um erro que fosse algo apenas para você, porque ninguém sai sozinho da prisão. É importante que nesse conjunto de dicotomias que a gente apresentou aqui, mas que a gente, em vez de colocar uma em oposição à outra, a gente descobriu que a gente precisa fazer uma boa mescla entre a inteligência e os instintos, entre a nossa vida material e a nossa busca espiritual. Entende? Entre tantas outras que a gente poderia imaginar aqui, é importante que a gente entenda que tem mais uma aqui, e esse é o último ponto que eu gostaria de apresentar para vocês. Se você vai buscar essa espiritualidade acreditando que é só para você, de novo, você caiu na armadilha do ego. Porque afinal de contas, você quer um determinado resultado que você mesmo vai construir pelos seus próprios esforços, com o seu próprio trabalho e para o seu próprio benefício. Não há nada mais voltado para si mesmo, nada mais mesquinho, mais egoísta do que acreditar que seja assim. É difícil sair desse labirinto. A maioria das pessoas não vai conseguir, a menos que tenha a oportunidade de receber uma versão diferente da existência. A menos que tenha a oportunidade de ter algo com que eu possa comparar tudo que eu vivi nessa vida e por que eu fiquei preso nesse labirinto durante tanto tempo. Mas quando isso é oferecido a você, quando essa oportunidade surge, ela é verdadeiramente um presente do céu, uma ajuda do superior, alguma coisa que chegou para você e que você não pode de forma alguma desperdiçar. Começar a entender que todo esse avanço espiritual proposto pela Kabbalah não pode e não deve ser alguma coisa que você vai buscar sozinho, com seu próprio esforço, para o seu próprio benefício, vai ser o primeiro passo para começar a mudar todo o teu sistema interno de entendimento da vida e começar a fazer com que o seu ego pare de imperar, controlar a sua vida e de mantê-lo preso de uma forma tão perene nesse labirinto. E é mais ou menos equiparado a levar a criança para a escola e abandoná-la ali. Para que você saia desse abandono, para que você consiga entender por que tem essa sensação de vazio aí dentro de você e para que você possa finalmente descobrir o tal do eixo vertical, para que você possa colocar a cabeça para cima dos muros do labirinto e entender toda a dimensão do local onde você esteve preso, em vez de ficar continuamente virando à esquerda e à direita sem conseguir sair dali. Você vai precisar de alguma coisa que te dê uma outra versão de tudo isso. E ninguém sai sozinho da prisão. Já é uma dica tremendamente valiosa que você não recebeu em nenhum outro sistema espiritual. Entender que todo esse processo está tremendamente interligado com as outras pessoas ao seu redor e que é mais ou menos por isso que a gente encontra na Bíblia a afirmação de ama teu próximo como a ti mesmo. Para você entender que ninguém sai sozinho da prisão. De que todas as pessoas estão interligadas de alguma maneira. De que se esse sentimento brotou em você, é porque alguém lá no passado fizeram uma série de coisas que de alguma maneira permitiu que você tivesse esse desenvolvimento até esse ponto que você se encontra agora. E ao mesmo tempo
toda a estrada da espiritualidade autêntica tivesse sido pavimentada para que você pudesse seguir a sua trilha por ela de uma maneira muito mais bem orientada, para falar o mínimo. Ok? Entenda o quanto que isso é importante, perceba que quando a gente fala do desmoronamento da vida individual, ou pior do que tudo isso, do desmoronamento completo da sociedade, quando todo mundo está indo para o abismo, eu tenho certeza que você consegue identificar esse tipo de coisa. Se você não consegue identificar esse desmoronamento, é porque verdadeiramente não é a sua hora, porque realmente não está no tempo de você estudar Kabbalah ainda. Deve chegar um pouco mais adiante, talvez quando estiver mais próximo, quando estiver bem pertinho da beirada do abismo. Mas aqueles que já entenderam que já têm essa sensação de vazio e já estão percebendo de que forma tudo está degringolando, é importante que você perceba que você pode fazer parte desse desmoronamento ou fazer parte do processo de reversão de tudo isso. Entender que ninguém sai sozinho da prisão é o primeiro passo para poder não fazer parte do processo de desmoronamento, para escolher, na verdade, o outro lado ou o outro final para essa história. Mas é tremendamente urgente que você faça isso. Porque quando você fizer, não só você não vai estar empurrando a coisa ladeira abaixo, como você vai estar minimamente agora fazendo alguma resistência. E transmitindo isso também de alguma maneira ao seu redor, para que outras pessoas comecem a ter os olhos abertos para tudo isso aqui que está acontecendo, para toda essa degradação que está ocorrendo, para toda essa falta de esperança que a gente está tendo dia após dia, a gente notando que parece que realmente o processo de degradação é irreversível. Começa por você, começa com as suas atitudes, começa com a sua coragem de enfrentar a coisa com força e de não se recolher, ainda que pareça mais confortável, ainda que pareça mais seguro, e ainda que seja até um pouco mais seguro, invariavelmente você vai concluir ali na frente que toda vez que você fizer essa opção de procurar aquilo que é mais seguro, aquilo que é mais confortável, necessariamente isso te deixou mais fragilizado, menos capaz de enfrentar a sua própria vida. E eu não quero nem que você, nem que ninguém tenha essa vida descambada, degradada, e principalmente essa sociedade que a gente está vivendo. É por isso que a gente está aqui, nesse esforço de tentar o tempo todo estar transmitindo essas coisas para vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês agora é que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para a matrícula no curso Kabbalah para iniciantes. O último dia para matrícula é hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Se você viu sentido não só nesse vídeo, mas em todos os outros vídeos aqui no canal, essa é a oportunidade. Se você não fizer hoje, vai ter que aguardar um outro momento quando a gente abrir inscrições novamente. Está super facilitado o pagamento, você consegue pagar em até 12 vezes, ou se mandar para a gente aí um WhatsApp ou um Telegram, você consegue fazer à vista, sem juros e com desconto, ou a prazo, sem juros em 2 vezes. Se precisar parcelar mais, aí tem a opção de fazer no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você tem a opção de dividir em até 12 vezes. Eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma se você, não se você fizer a sua matrícula, mas acima de tudo, se depois da sua matrícula você levar isso a sério. Se você levar isso a sério, tudo na sua vida vai ser diferente a partir de agora. Não porque é alguma coisa que eu estou oferecendo ou estou tentando vender aqui, mas porque você vai encontrar, em vez de um conjunto de superstições modernas, você vai dar de cara com a sabedoria autêntica daquilo que foi legado pelo Criador e que está de forma magnífica codificado na nossa Bíblia. Ok? É isso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espera aí uns 5 minutinhos. Se você faz parte aí dos grupos de WhatsApp, se você está inscrito
Entra ali no grupo lá, provavelmente o link já está lá, vão colocar de novo. Além do que vai ser colocado lá, eu deixo na descrição do vídeo. E eu espero você na primeira aula do curso Kabbalah para Iniciantes. Pessoal, muito obrigado, eu agradeço a vocês e até a próxima. Valeu!